Irmãos, eu quero ministrar uma mensagem hoje que ela é um pouco diferente, né? Mas como que ela é diferente, Hugo? Isso aí é só para atrair a minha atenção? Em que aspecto que ela é diferente? Então vamos lá. Semana passada, sem ser essa semana, semana passada, na outra semana, né? Antes do final de semana passada, eu recebi um convite de um amigo, né? O pastor Bill, que é um pastor que é um dos meus grandes amigos, né? Antes de ser enviado para a igreja que ele hoje pastoreia, ele passou um ano aqui com a gente, né? Num processo que não foi tão simples naquele momento da vida dele, testemunhando porque ele tem testemunhado isso em todos os lugares. E hoje ele pastoreia uma comunidade, graças a Deus a comunidade, ela está indo muito bem, né? Tem prosperado, tem avançado. Estive com ele sábado passado, é uma comunidade que tem fome de Deus, uma comunidade vibrante, né? E ele me fez um convite ali na terça-feira, para mim estar ministrando lá na igreja deles, só que o tema é um tema que eu não costumo pregar, né? Geralmente quando alguém me chama para pregar sobre um tema que eu não costumo pregar, eu com toda a educação, gentileza, eu falo, amigo, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, e eu tenho um amigo que fale melhor sobre isso, né? Só que ele me convidou e eu queria muito estar com ele, e era um culto que chamava Sementeiros do Reino, né? Tiveram uma programação no sábado e no domingo, então teve uma mensagem no sábado falando sobre generosidade no domingo, e no domingo foi um dia que eles distribuíram entre eles, um semeou no outro, um presenteou o outro, pediram direção para Deus, foi um ambiente assim de oferta um na vida do outro. Então ele me convidou e eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu pensei, lascou, porque eu tenho pouquíssimo tempo, eu tenho as demandas da origem, mas eu coloquei meu coração naquele lugar. Então na quinta-feira de manhã, eu acordei e eu tinha o texto que eu precisava. Para mim, escrever uma mensagem, a parte mais difícil é eu ter o texto. Depois que eu tenho o texto, a coisa acontece. Que era João capítulo 6. Então, fiquei com aquele texto no meu coração e dá para dizer assim que quase todos os momentos do meu dia, fazendo o que eu estava fazendo, eu estava ruminando, pensando sobre aquele texto. Tinha lido ele quando Deus trouxe ao meu coração e eu fui lá para pregar, né? Então, preguei no sábado. Então, no sábado de manhã, né? Estou aderindo nesse costume. Acordei ali 5 da manhã, aconteceu hoje também, né? Que geralmente a minha casa é um pouco mais tranquila, né? Com 2 crianças, né? E comecei a olhar para o texto e parece que nada se conectava, né? E já era sábado, eu ia ministrar no sábado. E foi então que o Espírito Santo ele começou a me guiar, me iluminar dentro do texto, a respeito daquilo que eu vivo, que eu acredito e que em alguns aspectos é um ideal para mim, a respeito de uma vida de generosidade. Então você viu que a gente não teve o momento da oferta, né? É que quem sabe com essa mensagem você oferte melhor depois, amém? Estou brincando. Mas hoje eu quero falar, meus irmãos, sobre generosidade. Eu fui ministrar lá e foi muito bom. E eu só estou ministrando essa mensagem aqui porque eu pensei, eu não posso privar a origem dessa porção. Porque foi uma mensagem que ao ministrar ela foi trazendo clareza, ela foi trazendo luz, e não é porque isso abençoa a igreja, amém? Mas isso é porque abençoa quem faz, meus irmãos. O ato da generosidade, o ato da oferta, abençoa aquele que sabe que é o portador, aquele que está abençoando. Então quando você é abençoado, ali tem um fim em si mesmo. Mas quando você abençoa, Deus está te fazendo um canal. E o fato dele te fazer um canal quer dizer que ele está passando pela sua vida, amém? E isso abençoa demais. Então a minha mensagem hoje, ela não é bonitinha, ela não é super estruturada, ela não tem, sabe, todas as ferramentas de uma boa comunicação, mas ela está ligada muito àquilo que, como o meu coração enxerga generosidade e semente. Eu poderia até resumir assim para você, que toda mensagem que a gente prega aqui, elas são um mandamento que contém conselhos. Essa mensagem que eu vou pregar hoje, ela é um conselho que contém mandamentos, amém? Faz sentido para você? Então eu pretendo pregar esse tipo de mensagem, no máximo uma vez por ano, não sobre oferta, mas dessa maneira, sendo um conselho que contém mandamento. Mas hoje eu quero me dar o direito de, se servir para você, amém? Se não servir, você põe de lado, vai ser bom. João capítulo 6, abram lá comigo. João capítulo 6, abram comigo.
Quem achar, diga amém. Quem não achar, diga misericórdia. Me ajuda, Deus, socorro. João capítulo 6, a partir do verso 1. O texto diz assim: vocês estão me ouvindo bem, gente? Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um só pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram. Eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Vamos orar? Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós estamos diante da sua santa palavra, Jesus. Nós estamos diante de um manual de vida, que é um manual profético, mas que também é um manual instrutivo, que contém sabedoria de como nós devemos viver aqui nessa terra. Então eu oro para que nessa manhã, Pai, o Teu Espírito Santo venha nos inspirar, Pai. Assim como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, que era uma porção muito pequena diante da demanda, eu oro te pedindo que aquilo que eu preparei aqui para essa manhã, seja da mesma forma, uma porção pequena diante da multiplicação ao compartilhar, Pai. Diante da virtude do Seu Espírito, que traz uma aplicação pessoal a cada coração, Jesus. Eu oro pedindo para que o Senhor derrame graça, eu oro pedindo para que o Senhor derrame sobre nós, nos dê graça para ter um coração sedento, quebrantado, para receber da Sua mensagem, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem gosta dessa história? Eu confesso para você que durante muito tempo eu me atrapalhava, eu ia falar, eu não sei porquê, era uma confusão, eu falava 5 peixinhos e 2 pães, sabe? Mas essa é uma história que eu sempre gostei muito dela, sempre achei essa uma história muito rica nos seus detalhes, né? E eu quero começar dizendo para você que essa não é uma história de quem tinha muito. Essa não era uma história de um lugar de necessidade e de repente apareceu um camarada que tinha muito e alimentou todo mundo. Essa não é uma história assim como a história de José de Arimateia, que foi aquele discípulo em oculto de Jesus, que quando Jesus morreu, ele cedeu para Jesus o seu túmulo, que naqueles dias, né, hoje é caro, né? Mas naqueles dias era coisa para rico. Essa não é a história também de Nicodemos, que a gente vai ver em João capítulo 3, que a Bíblia vai dizer que ele era fariseu e era o líder dos judeus, homem de posses. Essa não é a história de alguém que era reconhecido, que tinha uma boa relação, e por conta do seu reconhecimento, da sua boa relação, ele conseguiu trazer uma provisão de uma maneira natural num ambiente de fome onde Jesus estava. Essa também não é a história de Joana. A Bíblia vai falar sobre uma mulher com o nome Joana. Ela patrocinou o ministério de Jesus financeiramente, porque ela era a esposa de um alto general do governo de Herodes. Então, muitas pessoas abastadas, a gente poderia citar Zaqueu, alguém que recebeu Jesus e alguém que tinha para dar. Mas essa não é uma história de quem tinha muito. Essa é uma história de um ambiente de escassez,
dentro desse enredo, a gente vai ver uma necessidade muito grande, e de repente no meio de homens, quem sabe fariseus, quem sabe mestres da lei, quem sabe ali pessoas de posse, que admiravam o ministério de Jesus, naquele dia, quem tinha a resposta para matar a fome daquele povo, era um menino, gente, e não apenas um menino, porque nós sabemos ainda mais na era que a gente vive hoje, já tem gente fazendo seu primeiro milhão muito cedo, né? Amém? Escolhe nós, né, Deus? Sim. Mas, meus irmãos, essa é uma história de necessidade, essa é uma história de provisão, essa é uma história de limitação, mas principalmente, essa é uma história que ela narra um testemunho de fé muito lindo, numa área que a gente tem bastante dificuldade para acreditar. Porque para aqueles homens que estavam diante daquela cena, eles meio que estavam acostumados vendo Jesus curar, Jesus pregar um sermão que falava ao coração, mas eles tinham dificuldade de acreditar que o mesmo Deus que alimentava a alma poderia alimentar o estômago, que o mesmo Deus que é o Deus do avivamento do domingo, pode ser o Deus que pastoreia a gente ao pagar os nossos boletos. Faz sentido para você? E a resposta para aquele ambiente não era um homem rico, um homem poderoso, uma família abastada financeiramente, gente. Era um menino, e esse menino tinha pouco. Mas eu quero começar dizendo para você que esse pouco que esse menino tinha carregava muita fé. Ele tinha pouco, mas o pouco que ele tinha carregava uma porção de quem acreditava naquilo que Deus poderia multiplicar do pouco que ele tinha, meus irmãos. Você consegue entender isso? Eu até arrisco dizer, a Bíblia vai dizendo que já estava ficando tarde, Jesus estava pregando, os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, manda esse povo embora. Mas alguém no meio daquela multidão tinha um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. E talvez, irmãos, esse pouquinho de pão e um pouquinho de peixe representava a fome de Deus. Porque quem sabe aquele menino pensou: eu vou para um ambiente onde Jesus vai estar, Jesus vai pregar. Quem sabe esse ambiente ele se estende. Quem sabe algo de Deus que Israel faz tempo que não prova, de repente começa a provar. Então deixa eu levar um pouco mais de comida para mim poder ficar até o fim nesse ambiente. Você acha mesmo que no meio de 5.000 pessoas, só tinha um menino que tinha uma pequena porção para repartir com os outros? Você consegue acreditar nisso, irmãos? Eu não consigo acreditar nisso. Mas era dentro desse pequeno ambiente, que de repente é como se as luzes que estavam em Jesus, as luzes que estavam na multidão, é como se elas viessem para um centro, e parece quase uma heresia o que eu estou falando. É como Jesus dizendo: olha, aqui eu estou pregando, aqui eu estou manifestando milagres, mas eu quero mostrar para vocês que vocês não são apenas testemunhas oculares do que eu posso fazer. É como se agora todos os holofotes fossem para aquele menino, para Jesus mostrar que Deus não quer apenas fazer pelo homem, amém? Mas Deus deseja também fazer através do homem, meus irmãos. Deus deseja nos participar, Deus não quer apenas nos curar, amém? Deus quer fazer a gente, sabe, um canal pela qual Ele cura as pessoas. Deus não quer apenas nos abençoar, Ele quer fazer de nós um meio pela qual Ele abençoa as pessoas, meus irmãos. E essa precisa ser a mentalidade de todos nós. Então você não entra aqui numa reunião de domingo apenas para ser tocado por Deus, para a sua vida melhorar e melhor, amém? Mas você precisa entender que Deus Ele quer passar pela sua vida, primeiro para ser glorificado, se fazer conhecido na sua vida, mas depois é para Ele trazer que, irmãos, Ele não precisa de nós, mas Ele deseja fazer junto com a gente tudo que Ele faz. Deus deseja te usar. A gente evita falar essa palavra, que é estranho, né? Mas Deus deseja fazer de você um companheiro, um amigo de caminhada, um bom mordomo, agora se aplica bem, um bom mordomo do que Ele está para fazer nessa terra, amém, irmãos?
Então Jesus curou. Diz que todo mundo olhou para Jesus e eles queriam até fazer de Jesus rei, porque Jesus curou. Jesus curou cego, meus irmãos. Jesus curou mulher com fluxo de sangue. Jesus curou paralítico. Jesus ele cumpriu todos os check-ins. E quando a gente vai olhando para Jesus, meus irmãos, parece que toda a obra que Jesus deseja fazer em mim e em você é uma obra meio crente. Então Jesus vem aqui de domingo para alimentar a sua alma. E aí você talvez tenha arrepio só de pensar no evangelho da prosperidade. E sabe o que você deixou de acreditar? É que o mesmo Jesus que alimenta a alma, ele se importa com o nosso estômago. Ele se importa com a nossa conta bancária. Ele se importa com os nossos sonhos. Ele se importa com os nossos negócios. Era para você ser mais avivado nesse momento. Vocês estão muito espirituais, vocês só querem mais de Deus para profetizar. Eu quero dizer que nosso Deus é um Deus de abundância também, meus irmãos. Não é errado prosperar porque cumpre princípio. Tem testemunho mais lindo do que alguém que entende que está prosperando porque Deus tocou a sua vida, curou a sua miséria? Em Mateus capítulo 4, quando a Bíblia vai dizer, o tentador vem ali tentar Jesus no deserto, jejuando. Aí ele vem tentar Jesus, dizendo, ó, transforma a pedra em pão. Jesus vai dizer o seguinte, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí sabe o que a gente acredita? Que Jesus está dizendo, o homem não precisa de pão. Eu não me preocupo com o pão na mesa do homem. Mas ele está dizendo, nem só de pão, como quem está dizendo, sim, o homem precisa de pão, meus irmãos, amém? E aí a gente deixa de ter fé, que Jesus se importa com o desejo de um pai e de uma mãe que sempre teve vontade de pôr o filho numa escola particular. A gente não consegue orar essas coisas, porque parece que orar essas coisas é orar por coisas supérfluas demais. Amém? A gente não consegue acreditar que a gente pode chegar diante de Deus e colocar diante dele um carro que a gente tem muita vontade de ter, irmãos. O que você não pode ser é escravo dessas coisas, amém? A gente deixa de acreditar que a gente não pode orar, porque a gente sonhou em ter uma casa própria. Porque a gente, ainda mais Rio Preto, irmãos, Jesus se importa com o seu desejo de ter um ar-condicionado na sua sala. Você consegue acreditar nessas coisas? Porque nem só do pão viverá o homem, mas o homem precisa de pão, gente. O homem precisa daquilo que está aqui na terra. Só que a gente vai se tornando tão espiritualista que a gente deixa de crer que Deus pode nos dar boas coisas aqui na terra. Nunca devemos viver por elas, mas meus irmãos, Deus pode, Deus quer. Todos nós aqui temos anseios, temos desejos, meus irmãos. Quero dizer para você que, é algo que eu já falei várias vezes, pobreza não é atestado de espiritualidade, riqueza também não, amém? E às vezes a gente vai vivendo um tipo de vida tão simplesinha, e está tudo bem, irmãos. Eu acho que a prosperidade, a fartura está na satisfação que Deus nos entrega naquilo que Ele nos deu, amém? Qual foi a última vez que fez parte do teu momento de oração um desejo do seu coração para essa terra? Parece que eu estou despregando tudo que eu prego todo domingo aqui, né? Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Aí sabe o que acontece? A gente é tão espiritual, que nem percebe que a dualidade é maior em nós do que aqueles que a gente considera mais rasos na fé do que a gente. Porque aqueles que a gente considera mais rasos na fé do que a gente, eles vivem de campanha em campanha, amém? Mas eles colocam diante do Senhor os seus negócios, eles colocam diante do Senhor a sua família, eles colocam diante do Senhor os seus bens. Então precisamos compreender que não é... Vocês estão muito quietos, murchinho assim, tipo, eu não vim na origem para ouvir esse tipo de coisa. Mas existe uma porção que eu sinto que a origem não está provando. Irmão, precisamos orar.
Precisamos colocar diante de Deus o desejo do nosso coração, e se não for o desejo dele, ele vai te deixar murchinho, você vai entender. Você é filho de Deus, o Espírito Santo mora em você. Você não precisa de alguém dizendo isso é para você, aquilo não é para você. O Espírito Santo é real, é verdadeiro, ele nos inspira, ele dá direção. Mas sinto que tem pessoas que Deus tem muito mais para elas, e elas ficam achando que elas vão ser um pouquinho menos de Deus e embarcar nisso. Amém? Eu quero dizer para você que Jesus se fez homem. Amém? Tabernaculou entre nós. E quando Jesus tabernaculou, morou nessa estrutura, Jesus, por esse fato, irmãos, ele entende as dinâmicas, as faltas, as complexidades, os sonhos, as carências da humanidade. Então deixa eu te falar, o que você está sentindo, você não está sentindo sozinho. E existem muitos sonhos, irmãos. A gente não vai pensar só em coisa grande, você ouve isso aqui toda semana, mas existem sonhos que envolvem grandeza que foi Deus quem pôs no seu coração. Existem sonhos que vão romper com toda a bolha de limitação da sua família, e não é porque a tua família é crente e sempre te ensinou isso, que você vai ser um pouco menos crente do que a tua família. Faz sentido para você? Jesus se fez homem, Jesus entende o nosso coração, gente. Sabe, você que é pai e mãe, quando teu filho te pede algo que você sabe que você nunca vai conseguir dar? Tipo a Aurora dizendo, pai, quero ir para Paris de avião. Ela falou isso. É os desenhos, né, gente? E não que eu nunca vou dar, espero um dia dar isso à minha filha, né? Mas não vai ser esse ano, isso eu tenho, talvez nem nos próximos 3, 5 anos, isso eu tenho certeza, tá bom? Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sim, nosso ponto de chegada não é essa terra, mas devemos viver com sabedoria nessa terra. E ao olhar para a Bíblia nos ensina a pedir. A Bíblia nos ensina o princípio do dar e receber. A Bíblia nos ensina o princípio do semear e colher. Amém. Eu vou ficar o tempo todo, amém, porque vocês estão muito tensos. Vocês preferem que eu falar que vocês vão para o inferno, que o pecado de vocês não têm fome de Deus. Aí vocês ficam avivados, que isso? Eu estou vendo que nós temos um problema mesmo nessa comunidade. A gente está falando, você é pecador, você merecia o inferno, vocês estão... E glória a Deus por essa comunidade que vibra assim com a sua realidade. Mas precisamos aprender a vibrar também aqui nessa terra, meus irmãos. Não é bom o louvor, mas quem entrou aqui viu já... Cara, que delícia. Avivado, alegria. A gente não está indo para um velório, a gente está indo para um casamento, deixa eu te lembrar. Vamos lá. Sabe por que um casamento? São as bodas do Cordeiro. Nós não estamos indo para um velório. O velório aconteceu há 2000 anos atrás. O evento pela qual a humanidade está caminhando é para um casamento. Como você vai para um casamento? Precisamos vibrar mais, precisamos de alegria, meus irmãos, precisamos sonhar. Você precisa sonhar sim, você precisa, sabe, desejar ser o melhor, você precisa compreender que Deus também te chamou para esse lugar. Jesus se fez homem, sabia que Jesus teve necessidade? Mateus capítulo 17, do verso 24 ao verso 27. Chegam diante de Jesus e cobram imposto. Então, irmão, não sinta tão mal, Jesus teve que pagar imposto. Tudo bem que não era no Brasil, né? Mas teve. E o que Jesus fez? Xarabacarababababachou, né? Jesus olha para Pedro e Pedro vai pescar. Mas peraí, ô Jesus, agora eu estou na vibe do ministério. Tem que trabalhar e conquistar a vida. Vai pescar, Pedro. E Pedro agora vai pescar. E Pedro está acostumado que do peixe vem recurso, pescador. Aí Jesus então olha para Pedro, pesca Pedro. Aí Pedro vai com a cabeça, gente, né? Qual que é a cabeça de Pedro nesse lugar? Eu tenho que pescar peixe para vender e pagar imposto. E faz sentido? Sim ou não, gente?
Mas porque Pedro tem a cabeça que todo ser humano tem, que quando se trata de dinheiro, é só de um jeito natural que as coisas acontecem. Trabalhar muito, se eu não trabalhar, esse negócio aí de princípio, dízimo, oferta, deixa eu não acordar segunda-feira para trabalhar. Cabeça de Pedro, vou trabalhar, vou pegar peixe, vou vender e vou pagar imposto. Só que na hora que ele pega peixe, sabe o que acontece? Tem 4 moedinhas lá dentro, gente. 4 moedinhas lá dentro. É Jesus mostrando que dentro do seu trabalho normal e natural, ele pode fazer o sobrenatural, meus irmãos. Dentro de um aspecto de quem vive de segunda a sexta trabalhando e está tudo normal, mas que tem um coração com fé, Deus pode fazer o sobrenatural. Dentro daquele peixe que ele achou que as coisas seriam comuns, tinha um presente misterioso, mas era bom. Isso quer dizer que dentro de um coração que tem fé, dentro de um acordo, dentro de um contrato, dentro de um trabalho novo, que você não tinha muita expectativa, Deus pode fazer algo bom. Deus pode mover algo dentro disso, irmãos. Será que até no final vocês vão estar mais empolgados? Meu Deus! Então, gente, perceba uma coisa. Nós estamos falando sobre o milagre de Jesus, o milagre da multiplicação, amém? Então, todo milagre de Jesus tem pelo menos 2 objetivos. Qual que é o primeiro objetivo? É o milagre. É o nome de Jesus ser glorificado através do milagre. Então, a gente vai ver João capítulo 11. Jesus vai até Betânia para ressuscitar Lázaro. Só que antes disso, ele vai dizer assim para os seus discípulos: Lázaro não morreu, ele apenas dorme. E tudo isso está acontecendo para que o nome do Senhor, seja glorificado. Então, o primeiro objetivo é Deus amar através de uma intervenção divina e o nome dele ser glorificado. Amém? E qual que é o segundo objetivo? Pedagogia, gente. A pedagogia do milagre ensina muito. A gente vai ver Marcos capítulo 8, eu gosto muito. Jesus precisava salivar, cuspir no rosto de alguém para curar, gente? Mas há uma pedagogia entre tantas, mas a que eu prefiro é que antes de Jesus fazer você ver, ele vai meio que ofendendo o seu orgulho. E aí você começa a ver, sabe, áreas que você estava todo rancoroso, raivoso, Deus vai te ofendendo e você começa a enxergar um pouco mais. Todo milagre tem uma pedagogia. A gente falou hoje, não falou, a Gi leu para os meninos lá antes do culto na sala, o milagre de Bartimeu. E vai dizer que aquele cego, ele joga a capa dele. Jesus perguntando: o que você quer que eu te faça? Gente, já pensou perguntar para um cego o que ele deseja de Jesus? Só que Jesus queria saber se ele queria ver, porque ver faria dele não um homem mais que vivesse daquilo que o povo dava, mas alguém que tinha que vestir roupa de manhã para trabalhar. Quer? Então todo milagre tem uma pedagogia, amém? E esse também não é diferente, gente. Esse também tem uma pedagogia. E qual que é a pedagogia desse milagre? É que Deus não quer apenas multiplicar, curar, abençoar. Deus quer nos fazer participantes do que Ele está fazendo. Deus quer que você participe com Ele. Deus quer que você viva com Ele, gente. Então Deus nos dá a oportunidade de participar de tudo, meus amigos, que Ele está fazendo na vida dos outros, amém? Martinho Lutero vai dizer o seguinte: Deus poderia dar sem a nossa cooperação. Quem concorda? Deus poderia dar sem a nossa cooperação, mas Ele escolheu fazer da generosidade o meio pela qual Ele abençoa os outros. Então Deus poderia fazer, mas Ele escolheu a generosidade, gente. Tem uma família muito amada aqui dessa comunidade, que alguns anos atrás, eles eram de uma cidade pequena, vieram para Rio Preto. Aí um dia, eu acho que foi o Alessandro, veio ministrar aqui, e o marido acompanhava o Alessandro e ele veio, Alessandro Vilas Boas. E eles começaram a ter um toque, um encontro com Jesus aqui na comunidade, E como eles tinham passado um tempo fora, eles já moravam juntos, mas ainda não eram casados. E uma família de Deus, gente, você percebe quando alguém está sendo tocado por Deus, sim ou não? E eu lembro que numa conversa com a Amanda, eu falei: amor,
uma família, como é que a gente chega para conversar com eles sobre isso, de um jeito que eles vão se sentir amados, de um jeito que a gente vai amparar. Gente, vida não seria muito bom se da noite para o dia a gente chegasse aqui e consertasse tudo, amém? Não é assim, gente? Pelo amor de Deus, né? Você é crente 20 anos, não consertou tudo, imagina, quem chegou faz pouco tempo. Essa é a verdade. E eu lembro que eu estava num culto e Deus veio assim, como uma voz no meu interior. Você vai abraçar eles e você vai dizer que você vai dar aliança para eles. E eu lembro que eu falei com a Amanda, né? A gente sempre tem essa prática, mas a Amanda é mais doida do que eu, gente, assim, né? Eu já sei, eu falo para ela mesmo só para ela jogar mais lenha na fogueira, né? Eu lembro eu quero contar alguns testemunhos hoje para você. De uma vez a gente no McDonald's, né? A Aurora gosta e a Amanda também, viu? Bastante. Troca comida boa pro McDonald's. E a gente estava lá e Deus soprou algo no coração dela, né? Sobre fazer uma oferta para uma das atendentes. E ela falou, amor, o que você acha? Eu falei, incrível, a gente só não tem dinheiro. Aí ela falou, mas você sabia que faz Pix no crédito? Eu falei, sei, amor, mas não indico, né? Então ali ela fez um Pix no crédito para ofertar, né? Ofertou, a moça não era cristã, pediu o Pix, pegou na mão da moça, falou, olha, é muito mais do que o valor, isso aqui representa que Deus está te vendo. E a moça ficou ali, lacrimejou todo o olho dela. Irmãos, o processo da semente, falei aqui no momento da oferta semana passada, ninguém vê o processo da semente. Você semeia e vai dormir. Você não sabe o que acontece debaixo da terra. Então até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Mas uma semente foi lançada, Deus viu aquela mulher e ela ficou sabendo que Deus viu ela. Então a Amanda, ela tem esse coração. E a Amanda falou, vamos fazer isso, amor. Só que tem um detalhe, gente. Vou confessar um pecado aqui, amém? Voltando para a família aqui da comunidade. Quando nós estávamos no Rio de Janeiro, teve o Fire Refine lá em Taubaté, 2017, eu acho. E aí nós fomos, e um dos dias, né, acho que minha sogra ainda não conhecia a praia, e a Amanda falou, amor, você fica aí, né, vida muito mais fácil naqueles dias, para movimentar, não tinha os filhos, fica aí na escola, eu vou com a minha mãe, a gente vai com o grupo, a gente vai para a praia. E a gente já estava bem quebrado, gente, mas muito quebrado, vida de missionário. E a Amanda naquele dia perdeu a aliança na praia, né, e ela veio tudo com dificuldade de me falar. Ok, tá tudo bem, né? Aí a gente comprou uma biju bonitinha, sabe? Douradinha. E passando por aperto no Rio de Janeiro, aqui entra o meu pecado. Falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar uma biju também e nós vai vender essa aliança para pagar a conta, né? E irmãos, quando Deus falou com a gente a respeito desse casal, a gente não tinha a nossa aliança. A gente estava usando ainda, a gente trocava quase assim, a cada 2 meses, porque ficava preto, a gente trocava, ficava preto, a gente trocava, entendeu? E Deus nos levou a fazer algo que nós não tínhamos. E eu quero dizer para você, aqui a gente está falando sobre generosidade. Eu quero dizer para você que Deus nos escolheu para tocar a vida do outro com acolhimento eterno. E muitas vezes aquilo que a gente vai fazer pelo outro não condiz com aquilo que a gente tem dentro da nossa própria casa. Não estou falando aqui de você vir ofertar no púlpito o que a sua casa não te permite. Amém? Em algum momento você pode ter uma experiência de fé pessoal, individual. Sim. Eu estou falando aqui sobre ato de generosidade. Irmãos, esse é o tipo de coisa que acontece. Fomos falar com esse casal. Sabe o que aconteceu, gente, nessa conversa? Eles nos abraçaram e choraram muito. Sabe por quê? Eles queriam casar, mas eles não tinham dinheiro para a aliança. Eles tinham colocado isso diante do Senhor. E naquela manhã, eles foram tocados pelo Senhor, marcaram o casamento, tivemos a alegria de celebrar esse casamento. Porque muitas vezes Deus tem nos dado coisas que para nós é apenas um fim em si mesmo, mas que para o outro seria a resposta do olhar, do acolhimento do Senhor na vida dessas pessoas. E nós precisamos aprender a respeito disso, meus irmãos. Você entende isso? Eu não sei se você já foi muito abençoado por alguém no momento que você precisava muito. Quem já, gente? Como é viver isso? Lembro que no primeiro ano de casado meu e da Amanda, né? Essa é a hora que meu sogro e minha sogra têm que fechar o ouvido assim.
Você já tinha falado sobre isso. Mas lembro que a gente passou por uns apertos bem grandes. Porque desde o começo, gente, eu e a Amanda sempre foi inclinado para uma vida ministerial. Gente, alguns meses antes de descobrir que, ou melhor, alguns meses antes de casar, a gente foi convidado a ser líder de jovens. E gastamos, gente, o que a gente tinha e não tinha. E no nosso meio lá, tinha muita gente que precisava. Então era normal de sábado pagar lanche para um, pagar para outro. Pagaram para mim quando eu cheguei na igreja, entendeu? Só estava reproduzindo aquilo que um dia fizeram por mim. Então eu e a Amanda, a gente tinha lá nossas irresponsabilidades, sim. Mas a gente gastava com tudo que tinha a ver com o que a gente amava. Passamos por aperto. E eu lembro que teve um dia que, tipo assim, a gente estava meio sem nada, né? Tipo, meio sem nada. E a gente tem aquele costume de não querer contar para os outros o que está acontecendo, não é, gente? Homem, então, né, tem muita dificuldade. E a gente foi orar de madrugada, né? E a Amanda sempre foi essa pessoa muito mais apegada à oração do que eu. Eu lembro que a gente foi, manda profetizando nos armários, né? Eu confesso que eu até achava estranha aquela cena assim, profetizando. E Deus abençoa, Deus vem sobre nós, nós confiamos no Senhor, foi o Senhor quem nos chamou, nós queremos ter alegria no que o Senhor está fazendo e a gente foi orando junto. Irmãos, lembro que naquela madrugada, e talvez isso vai fortalecer muito sua fé, você está passando por um momento semelhante. Nada aconteceu naquela madrugada, mas nós fomos visitados por fé. A gente foi visitado por alegria, encorajamento, convicção. E fomos dormir. Com alegria, gente. Esse é o paradoxo do Evangelho. E no outro dia, a gente acordou com um interfone. A gente morava aqui no prédio em Vitória São Judas, da Avenida de Maio, bem pertinho aqui. Com o interfone. E aí era um casal. E aquele casal, no outro dia, a gente foi dormir, acordamos com o interfone. Era um casal com uma compra que a gente nunca tinha feito, um valor de dinheiro para a gente pagar nossas contas. Só que sabe o que acontece? Eu sei que muitos aqui viveram esse tipo de experiência. Só que Deus, Ele começa a entregar, a gente vai ficando mais abastado financeiramente. E a gente deixa de acreditar ou de se lembrar do valor de uma oferta, de uma semente na vida do outro. A gente perde essa sensibilidade, gente. Hoje nós vivemos aqui numa comunidade que, na sua grande maioria, a gente não padece desse tipo de necessidade. Só quero dizer para você que tem pessoas que ainda padecem. Mas eu quero dizer para você que tem pessoas que a sua pregação do Evangelho, o seu dizer que é pecado, não tem efeito nenhum na vida dessa pessoa. Porque nós estamos, meus irmãos, muitas vezes como a parábola do bom samaritano. A gente prega o Evangelho, a gente, não, eu não tenho tempo porque eu estou aqui na minha rotina corrida da igreja. E a gente não consegue parar e pagar o preço pela vida de alguém. A gente não consegue parar e ser o meio pela qual Deus vai tocar uma família, uma casa, um tempo. Irmãos, existem compras que na sua casa, elas não vão gerar efeito nenhum. Mas na casa do outro, talvez vai ser um dos dias mais felizes daqueles pais que vão dar para os filhos aquilo que eles nunca tiveram condição. A gente precisa voltar para esse lugar. A gente precisa entender que o que Deus nos deu não deve parar na gente. Irmãos, Jesus se preocupa com essas coisas. Então, Jesus que visita a gente aqui no nosso momento de adoração, é o Jesus que se preocupa com coisas simples que talvez tenham faltado no nosso lar. Obrigado por um amém. Obrigado. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, Deus, não é um CEO de uma empresa. Ele é um pai de família. Ele se preocupa com essas coisas. Só que Ele faz junto com a gente. Eu quero dizer que se a sua casa não tem tido necessidade hoje, provavelmente é porque era para a sua casa ser resposta para a casa de alguém. Eu quero dizer que há um propósito em todos os bens, em todo o dinheiro que passa pela nossa conta, que passa pela nossa mão. Um dia, diante do Senhor, você prestará conta disso tudo.
Quem viveu só para si mesmo, prestará conta. Quem entendeu que o seu dinheiro é o meio pela qual Deus toca, e às vezes não toca só o estômago, ao tocar o estômago ele abraça o coração com carinho. Nós precisamos entender, irmãos, nós como povo cristão, nós precisamos despertar para essas coisas. Se a gente não crê que Deus pode fazer o sobrenatural na nossa vida financeira, a gente nunca vai crer que a gente vai ser resposta financeira na vida de alguém. A gente não leva nossos recursos para o caminho da fé. Faz sentido, meus irmãos? Não é o Deus que visita no domingo e gera arrepios apenas. Ele quer ser o Deus da segunda. Irmão, não é pecado você orar a Deus e pedir para que Ele te dê condição para ter um convênio médico, sabia? E também não estou dizendo que você que não tem, você está sendo fraco na fé. Entenda o que eu estou dizendo, amém? Mateus ainda testemunhou essa semana para mim, mandou uma foto assim, ó, de um ar-condicionado, né? Ele falou, Gão, lembra quando você falou de ministros que vêm, que poderia ficar em casa? Eu nunca senti que minha casa dava para receber eles, porque tinha um ar no meu quarto, mas não tinha um ar no outro quarto. Mas cara, pode ser pequeno, mas eu estou testemunhando que eu pus um ar agora, e se você quiser eu posso receber alguém em casa. Irmãos, se a gente parar de celebrar por esse tipo de coisa, se a gente parar de dar glória a Deus por esse tipo de coisa, a gente precisa se alegrar, são coisas simples. Lembra da tua vida que você tinha lá atrás? O que Deus te deu hoje? Você está sendo um bom mordomo, meus irmãos? Amém? Então os discípulos estão dizendo, Jesus já pregou, já realizou milagre, manda todo mundo embora. Mas não era o que Jesus queria fazer, meus irmãos. Jesus queria fazer mais. Jesus queria mostrar que Ele não era apenas um mentor espiritual, mas que Ele era o Pai Celestial. Que cuida, que zela, que guarda por todos aqueles. No verso 10 vai dizer que, gente, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No verso 9 vai dizer que aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Você tem noção que um menino era a resposta para uma falta tão grande? E às vezes a gente vai se pôr num lugar de milindre, do tipo, nosso Hugo está pregando essa mensagem, e eu sou o mais simplesinho dessa igreja, quem sabe agora vão me abençoar? Eu quero dizer para você, meus irmãos, que generosidade não é o ato que vem da riqueza. Generosidade é um ato do coração. Generosidade é questão de revelação, meus irmãos. Um menino com um pouquinho sendo resposta para uma demanda gigante. Eu me lembro de 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o rei de Israel. Eles começam a passar Abinadab, e todos os irmãos padrão Prime, padrão Saul. Passou todo mundo? Não, tem um menino. E quem que é o menino? Está lá cuidando das ovelhas. Assim como em João 6, enquanto o menino não chegar, ninguém vai comer. E diz que agora Samuel joga o óleo sobre o menino. E o menino realmente era incapacitado. Mas é para ensinar que tanto o menino de João 6 como o menino Davi, o rei segundo o coração de Deus, Deus não trouxe ele para o centro para ser resposta, porque tinha habilidade, porque tinha recurso, porque era talentoso. A Bíblia vai dizer que quando Davi foi ungido rei, a partir daquele dia, o Espírito de Deus veio sobre ele. Não está no campo do que a gente pode dar, pode oferecer, meu querido irmão. Está no campo da fé que a gente tem. O que você acha mais fácil? Não, eu não estou dizimando, porque, né, R$1.000 que eu ganho, como é que eu dizimo 100? A minha pergunta é mais fácil dizimar R$100 ou R$10.000? Responde para mim, pergunta de 1 milhão.
com certeza é mais fácil dizimar R$100. Porque sabe qual que é o costume dentro da igreja? Sou dizimista até certo ponto. Meu dízimo chegou a R$15.000, eu dou para a igreja 3.000, que já está bom, o pastor fica felizinho. Porque não é ato de generosidade. E não estou dizendo, continua dando 3.000, amém, irmão? Porque é um ato do coração. É um ato de fé. É um ato espontâneo. É um ato de revelação. Não é um ato de imposição. Porque generosidade nasce nesse lugar, meus irmãos. No lugar da escassez. Porque na nossa cultura terrena, gente, sucesso, sabe o que é sucesso? Segundo Marco Teles em Amado Timóteo, sucesso está ligado na nossa capacidade de reter e acumular. Mas na dinâmica do céu, segundo o Filho de Deus que desceu na terra, sucesso não é retenção em massa, mas segundo aquilo que está em Filipenses, que Paulo escreveu, sucesso é esvaziamento. Sucesso é poder tocar o outro a partir do que Deus me deu. Perceba, Jesus nunca usou o poder para si mesmo. Jesus é nosso exemplo maior, gente. Jesus sempre usou o poder para abençoar o outro. Se a gente pudesse definir missão de Jesus, ele veio se esvaziar até o fim para que fôssemos cheios de Deus e nos conectasse com o Senhor. Ele veio se esvaziar. Então, enquanto a gente está lutando, meus irmãos, para conquistar, Jesus veio se esvaziar. Só que sabe qual é o problema? É que esse é o Deus do Evangelho que a gente professa. Um Deus doador, um Deus que reparte. Eu vi o Douglas dizendo, e não sei se ele ouviu de alguém, o Douglas Gonçalves, dizendo, quando a gente vai entregar alguma coisa na mão de Jesus, sabe? Não, vou entregar os meus planos. Toma cuidado, que Jesus tem um costume estranho. Quando você entrega algo para ele levanta a mão, reparte, ele levanta a mão, dá graças e reparte para os outros. É o que ele faz. É por isso que é tão difícil viver vida financeira de acordo com princípios e diante do Senhor, porque incomoda mesmo. Porque Deus começa a colocar pessoas, missões no nosso... Gente, posso falar uma coisa para você? Eu estou esperando os empresários que vão prosperar muito dessa comunidade para a gente avançar. Eu estou esperando, vamos. Só que eu quero te dizer, talvez você está travado porque você é muito ganancioso. E até agora você foi até onde o seu braço, sua sabedoria, seu network te levou. Mas existe um lugar que você vai se abaixar pelo Senhor, no princípio você vai perder algumas coisas, mas agora é o Senhor que vai fazer você prosperar, sem canseira, sem ganância e com alegria. Ah, irmãos, eu creio nisso. Eu creio muito nisso. Aquele menino, talvez nem um dia ele foi o que mais tinha, mas naquele ambiente, pelo menos publicamente falando, ele era o que mais tinha. Em Marcos 12, vai contar a história daquela mulher, lembra? A viúva que entregou tudo que tinha? E gente, não vai entregar tudo que você tem não, ela entregou tudo que tinha porque ela não tinha quase nada, amém? Tá? Não vai ver, faz loucura também não, deixa Deus falar com você. Agora, quem coloca 5 pães diante da necessidade de 5.000 homens, gente? É quem perdeu a fé em si mesmo. É aquele que entendeu que Jesus pode fazer muito com a pequena porção que você tem na mão. Vocês estão muito sérios. Era para ser um culto mais de celebração, sabe? Pelo menos hoje era para você ser um pouco mais avivado. 5 pães e 2 peixes, gente. Era pouco diante da demanda, mas não era pouco e nem resto para quem semeava. Aqui faz toda a diferença. Era tudo para quem semeava. Era a vida para quem semeava, gente. A Bíblia vai falar em Atos a respeito de Cornélio. E Jesus fala com Pedro a respeito de Cornélio, dizendo assim, olha, as orações e as esmolas de Cornélio subiram diante de mim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, sem medo de errar.
a maneira como a gente se relaciona com o nosso dinheiro sobe diante de Deus. Ah, eu estou entendendo porque vocês estão sérios. A maneira como a gente se relaciona com o nosso dinheiro vai subir diante de Deus. John Stott vai dizer o seguinte: a generosidade cristã não nasce da riqueza, mas da graça. Vamos lá? A generosidade cristã não nasce o dia que você fica rico. Ela nasce na medida que você tem revelação da graça. Eu acho isso aqui muito bonito, gente. E aí você vai dizer: Hugo, mas eu tenho muito pouco, Hugo. Hugo, o que eu poderia fazer aqui por essa comunidade? O que eu poderia fazer por uma família que precisa tanto, gente? Irmãos, eu já disse aqui algumas vezes, mas a Bíblia vai dizer que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai pôr, amém? O muito é como se tivesse uma placa na porta do muito, assim, ó, acesso restrito aos fiéis do pouco. Ninguém que não foi treinado em fidelidade no pouco vai conseguir exercer fidelidade no muito. Aí você acostumou só a dar roupa usada para os outros, e eu não tenho problema, eu uso, tá, gente? Mas Deus está te prosperando, você só compra nas lojas mais top, e para os outros só dá roupa usada que você não usa mais? Isso não é generosidade. Só almoça e janta no Farrogril, mas chama o irmão para comer e leva no salgado da esquina. Isso não é generosidade. E quando você tem um ato de generosidade isolado, você faz aquele barulho para todo mundo ver e aprender que você é generoso. Irmãos, generosidade é uma obra do coração que Deus opera todos os dias dentro de nós. A generosidade não é dar para o outro aquilo porque eu estou abastado. A generosidade é repartir o meu pouco com o meu irmão porque Cristo ama e eu consigo amá-lo também. Então nasce desse lugar. E sabe, eu entendo, irmãos, quando eu entendo que generosidade não nasce da riqueza e nasce da graça, que todo coração egoísta, ele é carente de revelação de Deus. Pensa o seguinte: como é que você consegue passar por uma família que está precisando e não fazer nada por essa família, sabendo que você estava lá no antro do inferno? Cristo, rico em glória e majestade à direita do Pai, se fez pobre, se esvaziou aqui na terra para te dar dignidade. Como é que você não faz isso pelo outro? Falta de revelação do que recebeu. Diga uma coisa para mim: se Cristo fosse generoso com você, assim como você é com o próximo, em que lugar da história ou como a sua história estaria hoje? Algo, mas eu não tenho muito dinheiro. Claro, você vive uma vida muito cara. E por viver esse padrão de vida que não poderia, não consegue abençoar ninguém. Lá atrás 5 mil reais parece que te abençoava muito. Agora entra 30 mil reais e você pensa: mas eu ainda não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Mas eu ainda não tenho dinheiro para ofertar, para abençoar ninguém. E aí você olha para as tuas contas e fica tranquilo, porque você só está pagando conta. Mas e o teu custo de vida, meu querido irmão? Amém? Amo vocês, tá? Quantos 5 pães e 2 peixinhos a gente tem escondido aqui nessa manhã, nessa sala, por falta de fé? Quantos, meus irmãos? A gente precisa perder o medo da falta, gente, e mergulhar num ambiente de abundância e fé. Sabia disso? A gente precisa. Sabe o que a Bíblia vai dizer sobre o futuro? Basta para cada dia o seu mal. Estou dizendo que você não tem que guardar dinheiro, estou dizendo que você não tem que investir, estou dizendo essas coisas, gente? Não! Me despertei para isso, tem que melhorar muito mais, mas se alguma coisa acontecer comigo, alguma coisinha Amanda recebe. Temos que ser organizados. Mas você olhar e falar: eu não dizimo porque eu sou muito organizado e prevenido. Das duas, uma. Ou deu um passo que não devia dar. Aí não dá para pôr a culpa em Deus, viu? Deus não te entende quando você não cumpre um princípio porque você fez uma coisa do seu jeito.
Então por que eu não creio? Meus irmãos, queridos irmãos, amo vocês. A gente tem que parar de chegar com as mãos cheias de desculpas e chegar com o coração como quem tem que aprender com aquele que é manso e humilde. 2 Coríntios 9, de 6 a 8 diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Irmãos, Jesus está usando o princípio da terra para aplicar no dinheiro. E no momento da oferta, na semana passada, eu falei sobre isso. Do mesmo jeito que você semeia na terra e você tem certeza que a terra devolve, quando você semeia no reino de Deus e nas pessoas, deixa eu te falar, grava isso na sua mente. O reino de Deus e as pessoas são um terreno fértil para se semear. É um princípio, não é barganha. Muitos pastores mal intencionados fizeram barganha, mas é um princípio. Se você entender o que é generosidade, você vai abençoar, você vai semear, querido, você vai colher. Vocês não creem nisso, não é possível. Nós vamos colher, e Paulo, eu não estou pegando um texto fora de contexto, Paulo está falando de oferta. Paulo está ensinando a igreja de Corinto como ofertar, como dizimar. Como se relacionar com o seu dinheiro dentro daquilo que Deus está fazendo. Eu quero dizer uma coisa para você, no tempo de... presta atenção, gente, eu acho bem legal isso. No tempo de semear, você é livre. Amém? Mas no tempo de colher, você é escravo do que você semeou. Então, para semear, há uma liberdade. Para colher, você é escravo do teu tempo de semeadura. Irmão, essa mensagem aqui é para crente, tá? Não é para quem quer prosperar no mundo, não, viu? Irmãos, precisamos retornar para esse lugar. Quantas pessoas foram amparadas por meio da sua vida nos últimos anos? Alguém, gente? Alguma pessoa foi? Amém. Então, quando eu olho para uma fruta, a gente está falando de semente aqui, amém? Quando eu olho para uma fruta, e você vai se saborear de uma fruta, a fruta tem dentro dela o que, gente? Semente. Sabe quais são as frutas que não têm semente? Foram frutas que sofreram alguma alteração humana, ou até mesmo ali na sua fecundação. Só que sabe qual que é a questão da fruta que não tem semente? A gente vai comer a uva. Quem gosta de uva sem semente? Maravilhoso, gente. Só que tem uma coisa, ela é estéril, porque ela não tem semente. Será que a nossa vida financeira não se tornou saborosa, mas estéril? Porque a fruta carrega uma semente para trazer um lembrete para nós. Come-se e saboreie, mas guarde uma pequena porção e lance na vida de alguém, para você ter colheita amanhã. Ô irmãos, vamos lá. Era para você estar um pouquinho mais animado. Provérbios 11, do 24 ao 25, diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Que coisa doida é essa? Eu dou de beber e a minha sede é saciada? Sim! Já teve a alegria de oferecer algo a alguém, olhar a alegria daquela pessoa, olhar o quão você foi provisão e sentir que a sua alma foi abraçada pelo Senhor, gente? Irmão, nós precisamos parar de ter experiência com Deus só aqui no culto. A gente precisa começar a ter experiência com Deus nas outras áreas da nossa vida. Amém? Amém? Acredite, irmãos, que seus 5 pães e 2 peixinhos, eles podem ser multiplicados na mão do Senhor quando você é generoso. N.T. Wright vai dizer o seguinte: dar é participar da economia do reino, onde Deus multiplica o que é entregue com fé. Olha que coisa linda.
Lembra que eu falei do princípio da chave aqui na igreja? Que a chave é uma coisinha pequenininha que abre uma grande porta? Você aplica a semente, gente. É uma semente pequenininha que dá origem a uma grande árvore. Quem aqui já ouviu aqueles testemunhos? Um exemplo, vamos citar aqui da cidade. Quem lembra do finado Sebastião? Quando você olhava para aquele empresário, meu irmão, eu nunca vi generosidade àquele nível. Ah, mas Hugo, tinha umas coisas, eu não quero saber. Quero saber se você teria o coração que ele tinha. Já lidou com alguém que tem muito dinheiro? Dificilmente não é escravo do dinheiro. Cadê esses empresários que vão ter esse tipo de experiência? Sabe por que tem facilidade em dar? Porque reconhece Deus em todos os seus caminhos e sabe que sozinho não chegaria. Então não é bobo dando, é esperto porque sabe que é Deus que sustenta o que tem. Irmãos, eu vou militar a causa própria. Essa comunidade está precisando de testemunho de gente assim, gente. Me ajuda. Então vamos você dar o que você não tem, vamos você prosperar, para você ficar rico. Para você ter alegria de saber que a sua oferta, o seu dízimo, muda a realidade de uma comunidade, de uma família e de alguém. Coisa boa, gente. Vocês não querem isso não, né? Eu acho que não vai ser sempre assim. Oh, Deus, cuida da gente. Partindo para o final, gente. Eu e a Amanda, no período que a gente foi para o Rio de Janeiro, né, e quase todo mundo sabe desse testemunho, e vou continuar falando, né? Você escolheu essa igreja, me ouve sempre. Quero ouvir os seus testemunhos. Deus falou com a gente de ir, a gente vendeu, deu, tinha muita coisa que estava na caixa, a gente tinha casado fazia pouco tempo. E tudo que eu tinha era uma fanzinha 150, gente. A minha vida era a minha fanzinha 150, né? Era o que eu tinha. E eu lembro que a gente precisa levantar dinheiro e Deus pôs assim muito no meu coração. Tinha uma pessoa que eu acompanho desde sempre, está comigo até hoje. Deus falou assim, você vai semear essa fanzinha na vida dessa pessoa. E eu confesso, irmãos, é que a gente estava num período de muita fé, que eu olhei assim com muita alegria para aquilo. Em alguns momentos eu pensava, que loucura, gente. É a moto que eu tenho. E a gente semeou aquela fanzinha na vida. De novo, eu tinha outra fanzinha, gente? Não tinha. E talvez o milagre que você queria ouvir era... E a gente foi para o Rio de Janeiro e levantou alguns empresários e tudo aconteceu na nossa vida. Não foi esse o testemunho. Entrava por mês para mim e para Amanda, eu acho que 350 a 400 reais. A casa que a gente morava já quase 1.000. São muito aperto, mas, meus irmãos, como conhecemos o Senhor naqueles dias? Quero dizer para você que nem sempre que você abençoa alguém financeiramente, você colhe financeiramente. Quero encorajar a sua vida, meu irmão. Quando a gente também foi casar, a gente ganhou uma lua de mel que era que a Amanda sempre sonhou. Trancoso, Bahia. Quem acha legal? E eu lembro que naqueles dias um grande amigo, ele estava se organizando para ir para Jocum, acho que na Angola. E Deus pôs no nosso coração. Vai pegar sua lua de mel para dar para um missionário ir para Angola. Vai pegar esse valor para dar. E eu fiquei assim, gente, falei, cara, como é que eu falo isso para Amanda? Foi uma amiga dela ainda que tinha dado a lua de mel para a gente. Eu cheguei e falei para Amanda, a gente teve uma experiência. Irmãos, eu posso dizer para você, o meu testemunho aqui não é dizer para você assim, Deus me deu 2 casas, Deus me deu um carro. Mas eu posso dizer para você que todas as vezes que eu dei de beber para alguém, eu sempre senti a minha sede sendo saciada. Deus vai nos levar para lugares que a gente vai fazer pelo outro que a gente não pode fazer pela nossa casa. Deus vai nos levar e todo momento de transição da minha vida e da Amanda foram marcados por um tipo de oferta que era impossível para nós dois. Não estou dizendo que isso tem que ser uma regra, uma experiência de todos vocês, mas eu quero dizer que você que não tem vivido esse tipo de coisa, você está deixando de participar de uma fatia que traz tantas marcas, irmãos. Eu posso dizer para você, eu e a Amanda, a gente já não consegue mais se desesperar por dinheiro. Não, a gente até se esforça às vezes. A gente foi muito marcado nessa área. A gente conheceu o Deus provedor. Olha que informação inútil sobre esse texto. Vai dizer que Jesus pediu para todo mundo sentar.
e havia muita relva naquele lugar. Que informação inútil, muita relva. Mas era como se fosse o pastor da alma dizendo para as ovelhas: podem se alimentar, se assentem, podem descansar, que o que alimentou a alma agora alimenta também o estômago, irmãos. Viver com o Senhor na frente da nossa vida, meus irmãos, traz para a gente um tipo de descanso que dinheiro nenhum na conta traz. Não que eu tive já tudo isso de dinheiro, né? Não tenho. Então vamos lá, eu disse que estava terminando e eu tenho que terminar. Quero finalizar com isso. Jesus olha para Filipe e fala assim para Filipe: Filipe, 5.000 marmanjos no meio do mato para comer. O que é que a gente pode fazer? Sabe o que Filipe faz, gente? Foi Filipe ou André? Filipe. Sabe o que Filipe faz? Jesus, nem que a gente trabalhássemos por dias, a gente ia conseguir alimentar esse povo. Irmão, vem comigo agora. Quando Deus te faz uma pergunta, quando Deus começa a colocar algo no seu coração, Ele não está perguntando se você tem recursos naturais ou se a sua capacidade humana resolve o desafio que Ele está pondo no seu coração. Agora vem André. Jesus tem um menino, mas ele tem pouquinho. E agora ele devolve a pergunta para Jesus: o que poderíamos fazer com esse pouco? Gente, quando Deus começa a colocar sonhos aqui dentro, e eu tenho sonhado nesses dias, eu tenho feito tão bem para a minha vida. Quando Deus começa a colocar esperança, sonhos, desafios, Ele não está olhando e pedindo para a gente ir atrás de recursos naturais. Ele está justamente perguntando para a gente se a gente acredita que aquela grande demanda, aquela grande falta, que Ele é capaz de resolver aquelas coisas. Isso faz toda a diferença. E Filipe está diante de Jesus ali dizendo assim: olha, naturalmente a gente não pode resolver. Mas André está dizendo: mas tem um pouquinho. Nós não pode resolver, mas eu tenho fé que você pode, Jesus. Eu tenho fé que você consegue resolver essa demanda. Ah, você não entende essas coisas. Ah, meus irmãos, Jesus já sabia, a Bíblia vai dizer, ele pergunta para Filipe, mas ele já sabia o que ele ia fazer. Tem tanta coisa para a gente ver que Jesus já sabe o que vai fazer, mas você precisa parar com o teu olho que é apenas natural. Irmãos, somos o povo da fé. Você se formou e a vida foi sendo difícil demais com você, agora você está com um sonho pequenininho, minúsculo. Irmão, lembra o quanto você sonhava antes? Você, o quanto você já sonhou para sua família? Aí a vida te dá umas pancadas, você põe o pé no chão da vida real e agora você vira um racional, sendo que foi a fé que te trouxe até aqui? A gente precisa continuar sonhando, a gente precisa continuar sendo generoso com as pessoas. A pessoa generosa, meus irmãos, ela não apenas prospera, mas ela consegue enxergar o Senhor em lugares que ninguém enxerga. Está todo mundo olhando e falando: não, mas é só negócio. Não, você está olhando e falando: não é negócio, é o propósito de Deus para a minha vida. Não é só minha família que vai ser abençoada com esse negócio, não é só meus filhos que vão ser abençoados, as pessoas vão ser tocadas, gente. E você percebe, você já ficou impressionado com alguém que você vê toda hora abençoando, entregando, aí você fica calculando quanto que essa pessoa deve receber por mês. E aí você descobre que talvez ela tenha um orçamento menor que o seu. Já aconteceu com você? Participou o Senhor da vida dela. A maioria das pessoas generosas que eu conheço, irmãos, não são as pessoas que mais têm, tá bom? Não são. A W. Tozer diz o seguinte: aquilo que seguramos com força acaba nos possuir, aquilo que entregamos livremente nos liberta. Olha que coisa linda. Então vamos lá. Agora todo mundo comeu, Jesus multiplicou o pão, houve generosidade, participaram do que Jesus estava fazendo. Só que sabe o que aconteceu, gente? A Bíblia diz que sobrou pão. Ah, meus irmãos, essa é a grande questão da generosidade. Deus não te deixa sem. Olha só, os discípulos que estavam dizendo: despede o povo, tiveram que ir embora com 12 cestos cheios de pão na mão. Você consegue entender? Os discípulos que foram com mãos vazias,
Voltaram com 12 cestos cheios de pão, tendo dificuldade para carregar. Porque a generosidade não é algo que te dá o bastante para sua família. A generosidade é o ato de transbordar. E qual é a sua alegria então? Não é que você vai ser quem mais tem, mas você foi o canal pela qual as pessoas possuem também. Gente, vamos lá, era para você estar mais vibrante comigo nisso. Vejo no nosso meio pessoas recebendo disso, mas sabe, é uma realidade que nós precisamos entrar. Provérbios capítulo 3, do verso 9 e 10, o Senhor diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Esta é a prosperidade do alto. Olha só, a prosperidade da terra, ela cria sempre um espaço maior dentro de você pela sua insatisfação. A prosperidade do alto, ela sempre vai criar um espaço fora de você para você abençoar outras pessoas. Não tem só celeiro cheio, tem lagar cheio de vinho. Sabe o que a Bíblia vai falar sobre o vinho? Vinho é alegria, vinho é novidade. Então Deus vai te dar recursos que não vão apenas trazer, sabe, um armário cheio na sua casa, vários funcionários. Deus vai te dar recurso que vai trazer alegria, paz, não essa inquietação da vida de um empresário, que ele vive inquieto, que ele não tem paz, que ele não consegue descansar. Não, é uma tranquilidade. As pessoas à sua volta vão olhar: mas como você consegue ser tranquilo no meio disso tudo? Você vai dizer: porque eu entendi que o que eu tenho veio dele, ele participa da fatia da minha vida, eu participo, Senhor, dos meus recursos, do meu financeiro. Meus irmãos, muda tudo. Muda tudo. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Entendeu porque eu quis fazer oferta no final? Fique de pé nesse momento. Antes da gente fazer oferta, daqui a pouco pode chamar as crianças, porque elas vão ofertar junto com a gente, mas espera um pouquinho. Eu queria orar pelo seu coração. Eu quero fazer um apelo muito específico aqui. Primeira vez na Origem, 7 anos. Você que entende que Deus tem algo na sua vida financeira, e através dos seus recursos, Deus quer abençoar muitas pessoas. Eu queria te chamar aqui na frente. Faz uma musiquinha aí. Vamos lá, meus irmãos. Você que entende que Deus tem algo na sua vida financeira. Daqui a pouco nós iremos ceiar. E você sabe que a ceia é a partilha da vida de Deus. A ceia é o ato de compartilhar. Vamos, meus irmãos, não precisa ter vergonha não. Talvez você está na cadeira e fala: mas olha para a minha realidade, como é que eu vou lá na frente dizendo que Deus tem algo da minha vida financeira? Meus irmãos, vamos sonhar. Eu quero nessa manhã jogar fogo, jogar lenha aí nessa chama que está no seu coração. Quero orar para que Deus entregue propósito no dinheiro que Ele vai entregar nas suas mãos. Quero orar que Deus te dê, sabe, Deus te dê precisão naquilo que você tem que fazer. E você que ficou aí na cadeira, não quer dizer que você vai ser pobre não, amém, meus irmãos? Eu quero que você me ajude nesse momento a orar por esses irmãos. Estenda suas mãos. Quero que você me ajude nesse momento a orar por cada um desses irmãos. Porque nós sabemos, gente, as riquezas da terra, elas corrompem até pessoas de coração puro. Jesus, nós queremos nesse momento, a liderança, os irmãos dos Essências, por favor, nos ajude a orar por esses irmãos nesse sentido. Que Deus abra os olhos, que Deus abra o coração. Que a escassez do hoje não define o futuro que o Senhor tem para cada um desses irmãos. Nós queremos declarar, Pai, aqui nessa manhã, que o Senhor abra as portas do céu, Pai. Que o Senhor dê uma porção de fé a cada um dos nossos irmãos. Eu oro para que nesse momento, Pai, haja um reorganizar, Pai. Se há pessoas aqui no nosso meio que elas se entregaram a mamon, Pai, que elas deixaram de ter fé, que elas pararam com práticas que abençoaram tanto elas no começo da caminhada, eu oro te pedindo para que o Senhor volte a inserir elas num ambiente de fé, Pai. Eu quero dizer, Pai, que o cenário atual delas
eles representam talvez os 5 pães e 2 peixinhos, mas que na sua mão pode ser multiplicado e abençoar muitas pessoas. Eu oro aqui nessa manhã que o Senhor levante empresários, que o Senhor levante bons profissionais. Eu oro aqui nessa manhã, Pai, que não tenha apenas celeiros cheios, mas eu oro aqui nessa manhã para que haja lagares cheios de vinho. Nós oramos, Pai, para a prosperidade do céu, para que ela repouse aqui nessa manhã sobre os meus irmãos. Nós declaramos que eles vão avançar, nós declaramos que as portas vão se abrir, nós declaramos, Pai, que o Senhor vai proporcionar experiências de fé a cada um dos nossos irmãos. Nós declaramos nesse momento, Pai, que todo medo de perder dê lugar, Pai, ao anseio e o prazer de multiplicar. Quando semeamos, quando damos, não estamos perdendo. Traga isso ao nosso coração. Nós estamos colocando nas mãos daquele que pode multiplicar. Eu oro nesse momento, Pai, que toda mentalidade natural que fez os seus filhos não avançarem e retroceder, Pai. Eu oro, Pai, que o cenário atual do Brasil não define a prosperidade dos seus filhos. Eu oro, Pai, que toda tributação que existe na nossa nação não define o cenário atual. Nós nessa manhã como comunidade, Pai, abençoamos os nossos irmãos para prosperar, para avançar, para serem uma bênção, Pai. Alguns o Senhor entregou o dom de fazer riquezas. Então, Pai, que o Senhor traga consciência que foi o Senhor quem deu o dom de fazer riquezas e que essas riquezas servem para abençoar outras pessoas, Pai. É isso que eu oro em nome de Jesus.